Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar pra vocês, venho contar tudo que eu li no mês de fevereiro de 2019. Antes que vocês me perguntem sobre minha mão, né, já que tá tão chamativo, eu já vou explicando que eu cortei minha mão com um caco de vidro. E foi bem fundo, levei 4 pontos, então assim, tenho que imobilizá-la e até tirar os pontos. Meu dedo tá duro, não dobra ainda. Mas eu acho que vai ficar tudo bem porque não atingiu o tendão, foi o que minha médica falou. Então assim, embora eu gesticule muito, minha mão vai estar sempre na minha cara, assim, na frente, ignorem, tá? Já não dói mais, já tá tudo ok. Fiquei 2 semanas sem gravar vídeo nenhum, ainda bem que eu tinha uns já gravados, porque eu não tava querendo mostrar isso aqui, mas não tem jeito. Vou demorar ainda uns dias para tirar os pontos, então, e eu tenho que gravar as leituras do mês, não tem jeito. Então bora lá. Eu vou começar mostrando que eu li no Kindle, mas antes disso já aviso que eu não li muita coisa, porque já começaram as aulas, aí vocês sabem, eu tenho 2 empregos, aí agora eu estou dando mais aulas, né? Sempre eu penso que estou trabalhando demais, mas aí no semestre seguinte eu trabalho mais ainda, parece uma coisa sem fim. Então agora eu estou trabalhando mais ainda do que eu trabalhava antes, então por isso eu só li 6 livros. Vou começar como sempre mostrando o que eu li no Kindle. Eu li aqui Robinson Crusoe, aquela história que a gente conhece, né? Tem várias adaptações infanto-juvenis e a gente conhece bem as histórias que ele fica numa ilha um tempão e tal. Não é só isso. Por que eu resolvi ler? Porque ele tá naquela relação de 100 livros essenciais da revista Bravo. Da Bula eu não sei se tá, mas da revista Bravo tá. Eu tava assim meio com uma vontade pra ler, porque eu pensei, a gente já viu tanto desenho animado, tanto, sei lá, gibi, HQ, livro adaptado sobre isso. Mas, né, livro adaptado é adaptado, como o nome já diz. O que me é caro hoje, né, lendo isso aqui, não aparece em livros adaptados, em romances adaptados para jovens. Que é a questão da colonização, a questão do imperialismo. Eu não sei se eu faço um vídeo à parte só sobre este livro. Bem, vou fazer um vídeo à parte sobre Robinson Crusoe, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. O outro livro que eu li no Kindle foi um do Aloysio Azevedo, O Livro de uma Sogra. Eu lembro que algumas pessoas me recomendaram este livro quando eu fiz um vídeo sobre obras menos conhecidas de grandes autores, aí eu citei algum do Aloysio Azevedo. Aí me indicaram este, aí eu li no Kindle. É uma história muito curiosa. Porque aqui é a história, é o livro de uma sogra, porque ela escreve o livro, mas é bem aquele estilo do século XIX. Então é um que fica sabendo, que recebe o escrito do outro, começa a ler, para ter aquela pegada de veracidade. Então aqui são 2 amigos, um conhece o outro e conhece e sabe que ele tem uma sogra que é o demônio. Depois ele reencontra o amigo e pergunta da sogra. E o amigo já fala muito bem da sogra, fala que ela era um anjo. Aí ele perguntou, nossa, mas você se casou de novo? É outra sogra? Não, é a mesma. Aí ele ficou sem entender nada, porque até então o que ele sabia é que a sogra impedia o genro de fazer o que fosse, se metia em tudo, não deixava a filha fazer nada com o genro e tal. O genro já tinha outra visão da sogra nesse segundo encontro, ela já tinha morrido e ele entregou um livro para este amigo entender o que tinha acontecido, que é o livro da sogra. Neste livro, a sogra faz como se fosse confissões, como se fosse um livro de confissões. Ela conta a vida pregressa dela, jovem, bonita, classe média e tal, se casou com o marido, ela é apaixonada pelo marido, o marido por ela. Enfim, o fato de ter se casado com o marido, o fato de a convivência ser como a maioria dos casais, né, convivem, aquela rotina e tal, isso estragou o relacionamento deles. Então assim, ela se separou do marido, não porque ela não gostasse dele, ela gostava, ele era um bom marido, mas o casamento, no entender dela, não funcionava. Ela achava que a convivência havia tirado toda a possibilidade de um bom relacionamento. É mais ou menos isso. E aí ela teve 2 filhos, né? O menino ficou com o marido e ela ficou com a filha. Essa filha que se casa com o amigo do outro, né? E ela cria a filha sozinha, devoção e tal.
E ela vai contando, né, as teorias dela sobre o casamento, sobre esta união, né, essa convivência. Ela não tá falando só dela, ela fala da história dela, mas depois ela começa a teorizar, a filosofar sobre essa questão. De modo que ela promete impedir que a filha passe pela mesma situação que ela passou, ou seja, que tenha o casamento estragado pelo excesso de convivência. E é por isso que ela coloca uma série de empecilhos no casamento, na convivência da filha com o genro, para evitar que o casamento desgaste. Então, assim, quando a filha engravidou, ela mandou o genro para a Europa, ele não pôde acompanhar a gravidez, e enfim, a filha ganhou, teve o bebê sozinha, aí que ele voltou. Enfim, ela impedia a convivência do casal. E aí ela explicando que quanto mais ela dificultasse, maior seria o amor de um pelo outro. Sendo que se eles convivessem como todos os casais convivem, logo se desgastaria, como aconteceu com ela. Enfim. Aí ela conta, resumo da ópera. É claro que o que a sogra coloca é uma coisa do ponto de vista prático difícil de acontecer. Como é que um casal é casar e mal vai conviver juntos, porque, enfim, isso é um pouco inviável. Mas as teorias dela, que são as teorias do Aloysio de Azevedo sobre o casamento, sobre a convivência, sobre o desgaste, é muito legal, principalmente para a época, né? A gente está falando que fim do século XIX, começo do século XX. Então é muito interessante ver um autor discorrendo sobre este tema desta forma. Falar que a convivência estraga. Agora vamos aos livros físicos. Continuando com a Aloysio de Azevedo, eu li pela terceira vez O Cortiço. É um livro que eu gosto bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu li eu não gostei. Eu li uma segunda vez, deve ter uns 3 anos. Aí eu já gostei mais, agora eu gostei mais ainda. Já me pediram para fazer vídeo sobre este livro, mas eu acho que tem tantos vídeos por aí sobre este livro que eu não sei se compensa fazer. Talvez eu faça pílulas de interpretação, eu extraio alguns trechos para comentar. Acho que fica melhor assim, para não ficar muito desgastante vocês terem mais um vídeo sobre o Cortiço. Mas aqui é a história de um monte de gente. É a história do Cortiço, não é das personagens, é do Cortiço em si. Que tem como dono o Romão, João Romão, alguma coisa assim, um português. Que está sempre em disputa com o vizinho, Miranda, que também é português. A gente está numa situação aqui ainda de escravatura, então a gente está na segunda metade do século XIX. O que a obra mostra? Ela mostra como era o baixo clero, né? Então, como vivia as pessoas mais pobres no Brasil, Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX. Como foi essa questão dos portugueses se apropriando, se estabelecendo aqui, a questão dos escravos e tal. Este livro é muito famoso pelo naturalismo que é aqui, pelo positivismo, aquela coisa de meio condiciona os personagens, mas é um livro assim muito bom. A narrativa do Aloysio de Azevedo é muito boa. E aí eu já adianto para vocês, eu li este livro, então eu reli na expectativa de fazer o que esperar de Aloysio Azevedo. Então o que mais vocês me indicam dele? Eu já li O Cortiço, um livro de uma sogra, A Casa de Pensão e O Mulato. Vocês conhecem mais coisa dele? Então se vocês conhecerem, me indiquem para eu fazer o que esperar de Aloysio Azevedo. Como eu estou pretendendo fazer pílulas de interpretação sobre essa obra, não vou comentar mais não, mesmo porque a história é bem... Li Canaã, de Graça Aranha, é a primeira vez que eu li, não sabia muito sobre o que se tratava, eu só sei que, eu sabia que era um dos grandes livros do pré-modernismo, assim como os livros do Lima Barreto e tudo mais. Aqui é a história de uma comunidade alemã que se estabelece no Espírito Santo, logo no comecinho do século. Então a gente está numa situação aqui de libertação dos escravos, né, que havia acontecido recentemente, e daquela política de imigração, né, quando o Brasil incentivou a imigração para cá, de europeus e da colonização. E eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre este livro, porque tem alguns detalhes aqui que eu quero, até marquei, tem alguns detalhes que eu quero comentar. Então assim, eu já prometi mostrei 4 livros, falei de 4 livros, já prometi 3 vídeos.
Olha como eu vou me enforcando. Mas aqui merece, eu acho que merece, eu vou fazer um vídeo. Reli também, pela terceira vez, eu li este livro, que é Germinal, do Zola. Essa minha edição está em francês. Eu já li em português, depois quando eu estava fazendo letras eu tive que ler em francês, aí que eu comprei essa edição. E reli agora. É impressionante, mas este livro é um dos livros mais incomodativos que eu já li. Então assim, li 3 vezes, acho que se eu ler uma 4ª vez ele vai me incomodar. A miséria daqui me incomoda. O sofrimento das pessoas me causa incômodo, né? Que é a situação de mineiros muito pobres na França, século XIX. Então aqui a gente tem movimento comunista, né? Porque a gente tem a figura do Etienne, que é o Estevão, né? Etienne em francês é Estevão em português. E ele vai trabalhar nas minas, ele acaba sendo mais ou menos se sindicalizando, começa a lutar pelos direitos dos mineiros, aí tem uma família aqui que é muito pobre, né, bem representativa. Tem a representação dos burgueses, né, donos da mina. Eu tô aqui assim pensando se eu faço um vídeo sobre esse livro ou não. Me digam vocês querem vídeo sobre Germinal? Porque eu acho que sobre este livro também tem bastante coisa aí, bastante vídeo no YouTube. Se vocês quiserem eu faço um. Se não, não. Senão eu fico só com aqueles que eu prometi e pronto, e já tá muito bem, né? Mas é uma história muito conhecida. O Zola, ele é um dos grandes representantes do naturalismo. Então, ele é referência para Balzac, ele é referência para essa de Queiroz, também muito provavelmente aqui para Aloysio Azevedo. Grande representante desse realismo, naturalismo, tratando do meio ambiente, que condiciona as pessoas assim em situação miserável, criaturas mais planas, se bem que ali no Cortiço tem mais criaturas planas, personagens planos no sentido de sem complexidade psicológica. Aqui, mais ali do que aqui, mas ainda assim, né, são pessoas condicionadas pelo meio, então assim, elas não têm muitos conflitos internos, elas são o que são, estão passando por o que estão passando porque estão naquele meio, como se não fosse possível sair daquela condição. Então, Zola é o mestre disso, né, para todos os outros franceses da época, portugueses e brasileiros, inclusive. Mas se vocês quiserem vídeo, eu faço. Infiltrado na Clã. Foi o livro que baseou o filme que concorreu ao Oscar, o filme do Spike Lee. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu participei de um evento para mediar este livro. Então a editora, que é o Grupo Pensamento, me convidou para mediar uma mesa sobre o livro. Então tinha também o André Ramiro, o ator, aquele ator de Tropa de Elite. Ele foi a voz do livro em audiobook. Quilombo Literário, a Luciana Quilombo Literário, como uma das debatedoras. E tinha também o Túlio Custódio, um sociólogo negro, né? Todos nós negros lá, debatendo. Foi na livraria Blux aqui de São Paulo. Foi dia 21 de fevereiro. Foi antes da cerimônia do Oscar. E eu gostei bastante de participar do evento, de participar de debates, assim, fiquei até interessada em participar de outros, estou até pensando aqui, concatenando algumas coisas. Porque, não sei se eu já falei para vocês, mas eu estudo mediação, né? Mestrado e doutorado é apropriação, mediação e apropriação social da informação. Então, a questão da mediação das coisas me agrada bastante. O que é a história? É que a história de um policial do Colorado. Na década de 70, ele se candidata a ser um membro da Clã, porque a Clã não está querendo se estabelecer no Colorado. E, detalhe, ele é negro. Então ele liga e dá o nome real dele, fala que quer se alistar, mas aí depois ele pede para o outro amigo, que eu imagino que seja esse. Eu não vi o filme, eu tô com os ingressos. O dia que eu ia ver o filme, eu me acidentei. Eu preciso ver o filme. O policial branco vai no lugar dele, se faz passar por ele. E ele fica com as negociações por telefone e o amigo vai nas reuniões presenciais. Então eles ficam participando da Clã nesse sentido. E aí, por conta disso, dessa investigação, ele acaba tendo conhecimento do envolvimento da Clã, assim, de grandes figuras políticas, né, do passado do Estado que eram membros da Clã, as ligações, as alianças da Clã com outros grupos,
E a gente percebe, o que eu achei bem interessante, é que o discurso dos membros da clã, eles estão com um discurso assim reformado. Então, publicamente, eles querem pregar a paz, porque a gente está num momento de 3 anos depois da morte do Martin Luther King, né, o pacifismo estava na moda, já tinha passado os direitos civis, toda aquela onda da década de 60. A clã se reformou, se restaurou publicamente apenas, né, por meio do discurso, construiu uma outra narrativa de não agressão, tipo, sem violência com os negros. A gente só quer o separatismo, a gente só quer a segregação. Mas aí internamente lá no grupo era um discurso de ódio, sabe? Os negros estão, os crioulos estão tomando tudo que é nosso, aquelas coisas entre eles. Mas publicamente, quando eu dar entrevista e tudo mais, discurso pasteurizado, uma narrativa mais limpa, mais pacificada. Muito legal, gostei muito de participar do evento. Eu agradeço a editora Pensamento, o grupo Pensamento, por ter me convidado. E eu adorei, vou ver o filme. E depois eu comento com vocês. Então foi isso, não li muita coisa, como eu já disse, mas eu gostei bastante de tudo que eu li. Então me digam aqui embaixo se vocês querem que eu faça vídeo sobre o Germinal, e eu já prometi outros 3, certo? Me contem o que vocês leram também no mês de fevereiro. O mês é mais curto, né? Rende menos. E no meu caso eu voltei a trabalhar, não rendeu tanto também, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.